Olá a todos, meu nome é Cássio Pereira, eu sou segundo secretário de comunicação da GBABC e a gente vai dar uma sequência agora em relação ao vídeo que a gente colocou sobre a apresentação do Rafael, discutindo sobre grupos empresariais dentro da educação brasileira. E a gente vai colocar agora alguns comentários realizados tanto pelo próprio Rafael Bueno, quanto pelo professor Felipe Salute Cardoso, da Fundação Santo André e professor atualmente licenciado da Prefeitura Municipal de São Paulo, além também da professora Carolina Carvalho, que é professora e militante da POSP em Santo André. E é fundamental alguma discussão sobre alguns grupos, um complemento mais profundo em relação a algumas discussões que o Rafael colocou, alguns panos de fundo e origens desses aspectos da discussão, e colocando também colocando um pouco a discussão em relação ao sistema Inova que está sendo colocado aqui no estado de São Paulo. Então, um vídeo desse, com uma construção teórica tão rica dessa, ele merece o seu curtir, o seu compartilhamento para os seus amigos. Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E é isso. Bora pro vídeo que a discussão tá bem legal. Bastante atenção é trabalhar com o que eles chamam de competências socioemocionais também. E aí, uma das Sim. palavrinhas dessas competências socioemocionais e que me incomoda bastante, como tem sido usado ultimamente, é a questão da resiliência. Sim, Essa é uma sim, palavra que aparece bastante no documento do Inova, e essa questão das competências socioemocionais, e é no sentido dessa dicotomia que você colocou aí, entre protagonismo juvenil e ação política, assim. Essa resiliência, ela aparece como, não no sentido de que os psicólogos usam de evitar sofrimento psíquico, porque isso é realmente ruim, mas no sentido de minar a ação política, né? De você aceitar o uhum, que está dado. Se coloca nesse sentido. sim, E é extremamente problemático, né? E eu lembrei disso porque, infelizmente, eu tive que pegar uma dessas disciplinas, porque não teve aula suficiente de geografia e vários professores, inclusive, tiveram que pegar essas disciplinas, né? uhum, E aí eu tô tendo contato com os documentos orientadores delas, assim, as apostilas, e é realmente bastante assustador o sentido que querem dar para a coisa, sabe? sim. Enfim, esse é um dos pontos, assim, que me trouxe a sua fala. Outra questão é sobre financiamento e política pública, assim, várias dessas empresas, essas filantropias empresariais, na verdade, né, que se colocam como ONGs em defesa da educação, tal, inclusive estão fazendo parte do debate sobre financiamento, né, mais especificamente sobre o Fundeb hoje, né, Uhum. e se dizem pela educação, mas na verdade defendem uma série de coisas bastante problemáticas para o financiamento, né? Eles defendem o Fundeb, porque é é a maior parte do dinheiro, que inclusive eles estão abocanhando uma parte, como você bem colocou, né? Para dar um pouco sequência, tanto na exposição da Carol, quanto na apresentação do Rafael, eu acredito que tem um ponto em comum do que a gente vive em termos de, entre aspas, políticas públicas, que na verdade vem a ser algum encaminhamento da agenda política institucional no Brasil, diz respeito a, primeiro, esse uso de uma semântica muito específica que perpassa inúmeros campos de atuação do Estado e dos serviços públicos, que não se limita só à educação. Vai aparecer no planejamento urbano, vai aparecer na saúde pública, enfim, toda a administração pública meio que vai utilizar o mesmo conjunto de conceitos, e esses conceitos eles não são neutros, como eles são apresentados nesses documentos. Então, quando a Carol ela relata a respeito da experiência dela sobre o Inova,
E quando o Rafael ele expõe como que esses conceitos eles são utilizados quase como neutros ou naturais, como se eles não tivessem uma origem em termos de debate, eles escondem também um pouco o caráter ideológico de uma certa atuação política sobre o campo da atuação e sobre o campo, enfim, da administração pública. E cabe lembrar que esses termos, como a participação, resiliência, governança, entre tantos outros, conforme citam até alguns autores importantes de diversos campos do conhecimento. O próprio Mike Davis, quando estuda a urbanização nos países periféricos e a atuação do Banco Mundial no livro clássico chamado Planeta Favela, chama a atenção desses conceitos e mostra a origem. Né? Muitos desses conceitos são produzidos nesses think tanks internacionais, como o caso do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, o BID, não necessariamente com intelectuais dessas agências, mas com intelectuais que são tidos como consultores dessas agências, que produzem relatórios, mas enquadrados nesses conceitos. Então, tem um pouco um inculcamento, desculpa o termo um pouco tosco, mas o inculcamento ideológico de uma forma de como deve se proceder à atuação política. Quase como se ela fosse limitada, por um lado, ou ao campo da institucionalidade, ou, por outro lado, no campo dessa atuação a partir de conceitos que enrijecem a prática política, ou que reduzem a prática política a esse tipo de conceituação, como sendo a única explicação de concepção a respeito de Estado, de política e de mundo privado. Então, o aluno ele se torna protagonista, ao invés de ser um sujeito ou um indivíduo dentro da sociedade, portador de consciência dos problemas sociais, porque ele tem que ser empreendedor, ele não tem que ver o caráter negativo das características próprias ao mundo que ele vive, ele tem que ser proativo, entre outros tantos conceitos que vão aparecer nesse tipo de documento. Então, tem um elemento meio que perpassa toda a atuação do setor público, da administração pública, que tem muito a ver com essa discussão produzida por essas agências internacionais, que tem uma origem teórica nos Estados Unidos, sobretudo na sociologia estadunidense, que vai reproduzir esses conceitos. Outro conceito que está na boca do povo é empoderamento, que também tem origem nessas agências internacionais. Então, esse conjunto de conceitos meio que molda um pouco a consciência desses sujeitos que trabalham na administração pública. E não é à toa que ele é reproduzido quase como que natural. Né? E aí a gente vê o caráter da ideologia não como só falsa consciência, mas tendo uma função social na atuação prática dos indivíduos em vários campos da reprodução social, incluindo a educação, que é tão importante, né, para a nossa reprodução enquanto sujeito na sociedade, que é algo que o Rafa traz na entrevista, sobretudo da Marina Velar, né, que ela fala, a preocupação se dá mais com o sujeito empreendedor do que aquele sujeito que se preocupa com o mundo que ele vive, né, tenta se identificar nesse mundo. Enfim, acho que a princípio era esse o tema que eu queria abordar. Comentando o que os colegas disseram e algumas contribuições que a Carol e o Felipe colocaram, eu acabei não citando o termo das competências e das habilidades socioemocionais na apresentação que eu fiz, mas elas estão totalmente presentes nesse contexto, nessas políticas. Termos como resiliência, flexibilidade, aparecem diversas vezes em documentos como a BNCC e no Inova Educação também. Então, dentro desse... Eu acredito que a gente ainda pode dizer que estamos em um contexto de neoliberalismo sobre a educação aqui no Brasil, né? E das reformas empresariais da educação,
termos como a resiliência, a flexibilidade, o já citado protagonismo, se tornam algo que está agora nos materiais didáticos, como, por exemplo, do Inova, está nas disciplinas e está no dia a dia das escolas, sendo, digamos assim, entre aspas, vendido como discurso, né? Ou seja, é um discurso mesmo, é um discurso que está sendo implantado nas escolas, né? Só que eu costumo dizer o seguinte, que no neoliberalismo, vender esse discurso do protagonismo juvenil, das habilidades socioemocionais, como, por exemplo, a resiliência e a flexibilidade, é semelhante a vender uma pedra da prosperidade que pode não funcionar. E que pode não funcionar para muita gente. Porque em um contexto de precarização do trabalho, em um contexto de crise econômica e social crescente, vender um discurso de protagonismo juvenil, de empregabilidade, de se adaptar e de ser resiliente para ter a sua formação e ter sucesso no mercado de trabalho, a mim se assemelha muito como vender uma pedra da prosperidade que pode não funcionar. E que provavelmente em vários contextos não funcionará. Ou seja, é vender algo para se apegar, se apegue nisso aqui, nesse discurso do protagonismo juvenil e brigue, entre na competição neoliberal pelo sucesso. Então, isso me parece muito arriscado para a juventude que está na escola e para a juventude que está saindo da escola agora, né? Quanto ao que o Felipe comentou sobre a ideologia, e esse vocabulário, né, Felipe? Vocabulário administrativo, a semântica, como, por exemplo, do Banco Mundial, eu achei muito interessante e valioso você ter acrescentado que essa semântica, esse vocabulário, essa política como um todo, ela perpassa o conjunto dos setores públicos, né? Ou seja, não apenas na educação, mas em todos os setores, está no meio ambiente, está na saúde também, né? É isso que eu entendi, né? E achei muito interessante essa constatação de que esse vocabulário, essa semântica, essa política direcionada, elaborada por agências internacionais também, influencia diretamente o nosso dia a dia, não apenas dos servidores públicos, né? Mas como daqueles que dependem dos serviços públicos. E também um outro ponto interessante aí que eu queria comentar da fala do Felipe, relativo que eu ia comentar da sua fala, Felipe, é como que essa semântica se generaliza e muitas vezes até se naturaliza entre nós mesmos. É muito fácil para nós que estamos abordando aqui, pelo menos, todos esses assuntos de uma perspectiva crítica, mas é muito fácil para o mais bem intencionado dos professores, para o mais bem intencionado servidor que esteja querendo cumprir a sua função com qualidade, é muito fácil absorver, por exemplo, esse discurso do protagonismo. E por isso que eu achei interessante quando a Regina Magalhães de Souza afirma a semântica que confunde, né? A semântica que engana. E eu acho que isso também dialogou de forma interessante com a fala do Felipe. É isso, obrigado.